4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. Estamos na semana de alerta à dependência química, ao consumo de drogas. Hoje estaremos entrevistando o advogado Tayon Berlanga, que faz parte do Conselho Estadual da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. É uma realidade, em Marília também aumentou a participação de mulheres e adolescentes no tráfico de drogas, o que prevê a legislação. Marília cedia a Assembleia da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Como está o mercado imobiliário nesse momento grave da política instável e também da economia? Aliás, Caixa Federal promete retomar a linha de financiamento imobiliário com juro mais baixo, dinheiro do FGTS para financiamentos de imóveis até R$ 950 mil. Atenção, trabalhadores, o governo prorroga até o final do ano o prazo para saque do abono do PIS/PASEP referente a 2015. Daqui a pouco você vai ter mais informações. No momento da instabilidade política, vitória do governo Temer na votação da reforma trabalhista. Passou da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Talvez semana que vem, votação em plenário. Nesta sexta-feira, centrais sindicais promovem mais uma manifestação contra as reformas e a terceirização. Também estaremos destacando a invasão de prédio da Prefeitura da Rua Bahia. Levaram telas de computadores e ainda fechada casa de prostituição na zona leste de Marília. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. A instabilidade política do governo Temer afetando a economia. O próprio ministro da Fazenda admite: o crescimento da economia esse ano será menor que o esperado. O ministro da Fazenda conversou com os jornalistas em um hotel em São Paulo, logo depois de participar de mais um encontro com investidores. Henrique Meirelles falou sobre as projeções para o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. O ministro afirmou que será feita uma revisão na previsão de crescimento do PIB no último trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016, o que deve refletir na perspectiva de crescimento da economia para este ano. Teremos um crescimento positivo esse ano e que chegaremos ao final do ano com um crescimento na margem, isto é, comparando o último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016, acima de 2%. Henrique Meirelles comentou também a queda dos juros para o pagamento rotativo do cartão de crédito. Para o ministro, uma situação já esperada como resultado de medidas adotadas pela equipe econômica ainda no ano passado. Algo que, aliado à queda da inflação, estimula o aumento do consumo por parte da população. A inflação caindo numa taxa como está, ela permite, de fato, que em relação ao previsto haja uma compra maior por parte dos consumidores. Portanto, na margem, né? Mas tudo isso é um efeito relevante. Henrique Meirelles finalizou dizendo que, para manter esse ritmo e a confiança do mercado, é preciso aprovar as reformas trabalhista e da Previdência. É muito importante uma aprovação mais cedo, né, o mais cedo possível, por causa da formação de expectativa da economia. Isso sim, né? Exatamente para que a recuperação da economia continue, etc. E eu tenho levado essa mensagem, quer dizer, não é uma questão de que se não for aprovada na primeira semana de julho, for aprovada em agosto, tem uma mudança dramática. Não, mas é bom que seja aprovada o mais rápido possível. Não é uma coisa que pode se esperar aí de um período indeterminado.
E daqui a pouco vamos destacar, apesar da instabilidade política, com a denúncia contra o presidente Temer de envolvimento da corrupção, pela primeira vez, um presidente da República no cargo é denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O governo teve vitória na tramitação da reforma trabalhista. Passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e talvez semana que vem vai ser votada em plenário, modificando mais de 100 itens da CLT, a consolidação da lei trabalhista. Daqui a pouco, inclusive, sindicalista vai comentar. Afinal de contas, desta sexta-feira tem manifestação do movimento sindical contra as reformas trabalhista, previdenciária e a terceirização. Daqui a pouco você confere. Estamos na semana de alerta ao consumo de drogas, à dependência química. O tráfico é cada vez maior porque o consumo também, lamentavelmente, é muito preocupante, aumenta a todo momento. A gente já ouviu especialistas no tratamento do dependente químico. Geralmente a porta de entrada é a bebida alcoólica, partindo-se depois para as drogas ilegais. Outra realidade, aqui em Marília também, na micro-região de Marília, pequenos municípios inclusive da região, cada vez mais mulheres e adolescentes participando do tráfico. Hoje o nosso convidado, o advogado Tayon Berlanga, que integra o Conselho Estadual da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. É conselheiro do Conselho Estadual da OAB. Doutor Tayon, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. É um prazer novamente estar no seu programa e poder levar informação a toda a população marilense. Bem, diante dessa realidade, o que mudou da legislação com relação ao tráfico de drogas? O que é o tráfico? Quem é traficante? Que comentário fazer? Olha, o traficante é toda aquela pessoa que comercializa a droga. Toda droga ilícita, capitulada pela lei, ela tem no seu condão a comercialização como sendo a relação do tráfico. Ou seja, aquele que adquire grande quantidade de droga e passa a utilizar dessa grande quantidade de drogas em vendas a varejo. Então ele passa a ter os seus pontos de venda dentro da cidade, dentro de alguns locais, e essa distribuição é feita mediante o pagamento em dinheiro. Cada vez mais mulheres e adolescentes participando do tráfico. Como o senhor avalia essa realidade? Olha, inclusive aqui em Marília. Exatamente, mas acontece aqui em Marília e tem acontecido no cenário nacional com grande elevação. A OAB, inclusive, tem uma comissão estadual que cuida de assuntos prisionais e que cuida também dessas mulheres presas. E, estatisticamente, se tem, através da OAB, um levantamento de números crescentes. Realmente, a informação prestada agora por você no programa condiz com a realidade. Jovens e mulheres participando do tráfico de drogas. E essa questão do tráfico de drogas, ela faz com que aquele que acabe armazenando junto de si grande quantidade também possa ser colocado na condição de traficante. E muitas das vezes se utiliza dessas residências de mulheres que, mães de família, na sua maioria das vezes, que estão fora do mercado de trabalho, encontram nessa situação uma fonte de renda. Com relação aos menores, há uma preocupação muito grande por força do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até os 18 anos de idade, ele não é apenado pela lei penal, mas sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas das vezes, numa primeira vez, ele sofre apenas uma reprimenda junto ao juiz da infância e juventude, junto com os seus pais, e acaba sendo liberado. Então, muitas das vezes se usa do aviãozinho, que é um menor de idade, para fazer a venda da droga, justamente porque se sabe que com ele não haverá grande avaria junto ao tráfico, junto às pessoas que lá participam dessa comercialização. Bem, faltam locais públicos para tratamento dos dependentes. Olha o exemplo lá em São Paulo, a tentativa do governador, do prefeito Dória, de acabar com a Cracolândia. O que adianta falar? Tem que ter a solução da prática. Seu comentário. Olha, recentemente nós tivemos em São Paulo uma audiência pública onde o secretário que cuida desse setor na cidade de São Paulo participou dessa audiência pública na Ordem para discutir exatamente o fim da Cracolândia lá.
Eu tive o prazer de participar dessa audiência pública junto com alguns conselheiros, e a grande explicação que foi dada lá, ou a explicação que foi apresentada, é que as políticas públicas precisam ser alteradas ou melhoradas. Inclusive, estatisticamente, ele chegou a demonstrar que foi criado um plano inicial para que aqueles que tivessem interesse em deixar a droga e deixar, portanto, esse uso maléfico das drogas, seriam consignados empregos a essas pessoas. E buscaram, inclusive, parcerias. Na cidade de São Paulo, o McDonald's participa, a Drogazil participa, várias empresas participam em São Paulo, ofertando emprego a essas pessoas no intuito de tentar retirar essas pessoas do mundo das drogas. E foi mostrado, inclusive, um plano de trabalho extremamente interessante, que nós, inclusive, já apresentamos ao presidente local da OAB, no intuito de se tentar fazer alguma coisa similar a isso. É lógico que, proporcionalmente, nós temos a Cracolândia como um ponto estratégico a determinadas entidades que nós sabemos que não são do bem e que acabam atrapalhando, consequentemente, todo o trabalho que é desenvolvido. Mas que a droga é um problema de saúde pública e o Estado, assim como o município e a União, deveriam ter uma atenção maior ao usuário, porque se nós não tivermos o usuário, nós não temos o traficante. Bem, mais algum destaque sobre o tema, a questão da dependência química? Olha, o destaque é sempre que nós devemos objetivar, e nós, sociedade civil, devemos sempre estar junto com a sociedade organizada do Estado, propriamente dito. E devemos cobrar uma efetiva atuação. Nós já estamos vendo em Marília alguns locais onde pessoas estão se reunindo para esse uso da droga. A polícia tentando atuar, o município tentando atuar, mas eu entendo que é necessário uma atuação mais emergencial sobre isso. Tratamento de saúde pública a essas pessoas é o ponto nevrálgico para que a gente consiga resolver o problema. Só para a gente finalizar, aproveitando sua presença como conselheiro da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tida como quarto poder no Brasil. Pela primeira vez, um presidente da República é denunciado no cargo pela Procuradoria-Geral da República. Chega agora a informação, Câmara notifica Temer sobre denúncia por corrupção passiva. Esse momento todo da instabilidade política. A OAB. Olha, a OAB, assim como toda a sociedade, se sente envergonhada. Nós passamos um momento de vergonha, e não é uma vergonha nacional, é uma vergonha internacional. Jamais nós poderíamos admitir que um presidente em exercício pudesse ser denunciado por qualquer tipo de crime, o que dirá por corrupção. Mesmo na natureza passiva, isso é uma forma de nós vermos o nosso Estado democrático de direito caindo pelas tabelas. Ver o Congresso Nacional atuando da forma como está atuando, ver o Supremo Tribunal Federal atuar da forma como está atuando, não é Estado democrático de direito, não é democracia. Nós vemos muito nas notícias dizer de conversas democráticas, conversas republicanas. Essas conversas republicanas e democráticas, na verdade, nunca existiram. O que nós estamos presenciando é um desmazelo total com a realidade nacional, é um despropósito total com a sociedade civil brasileira e uma demonstração de que nós, eleitores, só temos uma forma de resolver isso, e é nas urnas a partir do ano que vem. Porque vejo que esse pedido que foi apresentado de denúncia pelo Procurador-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal, que precisa do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados, para dar abertura ao processo crime contra o Presidente da República, necessita de que pelo menos 173 deputados não votem a favor do senhor Michel Temer. Ou seja, se ele tiver 172 votos, ou seja, que representa 1/3 do Congresso Nacional, abre-se o processo contra ele junto ao Supremo Tribunal Federal, o que eu entendo que deveria ser aprovado, apesar de não acreditar muito nisso, pelos grupos políticos que nós vemos discursando nas televisões, mas eu entendo que abrir o processo nada mais é do que um estado de democracia. É dar o direito da sociedade de processar o seu presidente e dar a ele o direito de se defender. Assim como a ordem tem uma crítica muito grande ao presidente nacional, o presidente do Congresso Nacional, por não ter admitido até hoje os pedidos de impeachment a ele apresentados.
passado, mostrando que engavetou esses pedidos de impeachment e até o presente momento não definiu a abertura do processo de impeachment. Dizer do processo de impeachment também não é dizer da cassação do presidente, mas se dar o direito efetivamente de se defender. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, acreditamos muito no Estado democrático de direito, acreditamos muito no devido processo legal, mas não podemos admitir de forma alguma o engavetamento de denúncia e o engavetamento de apresentação de pedidos de impeachment. Muito bem. Obrigado, Tayon Berlanga, conselheiro do Conselho Estadual da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Daqui a pouco, Marília cedia a Assembleia da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Líderes comunitários colhem abaixo-assinado para a apresentação ao Ministério Público, criticando o atendimento médico e também a falta de medicamentos básicos no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. A gente volta já já.